Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos falar sobre as especificidades das três principais matrizes étnicas que formaram o nosso povo brasileiro. Elas são a matriz indígena, europeia e africana. No entanto, essa fusão gerou também o que o antropólogo Darcy Ribeiro chama de brasilíndio ou neobrasileiros. Ou seja, nós brasileiros, fomos formados, representamos a síntese da junção dessas três matrizes étnicas. Muitos historiadores afirmam que antes da chegada do europeu aqui no Brasil, havia 5 milhões de indígenas. Atualmente, temos menos de 10%. Para facilitar o nosso estudo, vamos dividir esses nativos de acordo com seus troncos linguísticos. O grupo Tupi-Guarani habitava o litoral brasileiro. Os Aruaques e os Caraíbas habitavam a Amazônia e o Macro-Gê ou Tapuias habitavam o Planalto Central. Vamos observar um trecho do antropólogo muito afamado chamado Darcy Ribeiro. O brasilíndio, como o afro-brasileiro, existiu numa terra de ninguém, etnicamente falando. E é a partir dessa carência essencial, para livrar-se da ninguémdade, de não índios, não europeus e não negros, que eles se veem forçados a criar a sua própria identidade étnica, a brasileira. Se procurarmos no dicionário o que significa brasileiro, nós iremos encontrar que é o habitante do Brasil. No entanto, os indígenas habitavam o Brasil, embora naquele momento da descoberta, ou melhor, da conquista europeia, o Brasil nem tinha esse nome, eles nem reconheciam esse nome. No entanto, os indígenas não eram brasileiros. Os africanos que foram trazidos ao Brasil também não se consideravam brasileiros, e nem os nascidos aqui no Brasil. Os portugueses, os filhos dos portugueses nascidos no Brasil também não se consideravam brasileiros. Portanto, essa definição ela é superficial. O que é ser brasileiro? Se pegarmos a questão da identidade cultural, cada matriz étnica trouxe a sua identidade específica. Os indígenas reconheciam a identidade da tribo a qual pertencia. Os africanos da mesma forma, porque eles estavam organizados em tribos na África e eles traziam as particularidades da sua tribo, a identidade da sua tribo. E os portugueses traziam a sua identidade europeia, que também já tinha sofrido um amálgama, posto que o português é a mistura de várias etnias que habitaram a Península Ibérica, por exemplo, os judeus e os árabes. O fato é que essa junção, essa aculturação entre as três matrizes étnicas gerou um elemento completamente novo na sociedade colonial brasileira, que era o mameluco. O mameluco é o filho do índio com o branco. Só que o mameluco era rejeitado tanto pelo branco europeu, que não o reconhecia como puro europeu, tanto pelo indígena também, porque o indígena não o reconhecia como um puro índio. Dessa forma, nessa ninguémdade, como diz Darcy Ribeiro, ele não se reconhecia, ele não era ninguém nessa sociedade, ele teve que buscar uma forma de se reconhecer. E ele foi o primeiro a se reconhecer brasileiro. Podemos afirmar que o mameluco ele foi a gênese, o germe do brasileiro. A miscigenação também se deu no campo da matriz africana. Os africanos foram trazidos ao Brasil para trabalhar, no primeiro momento, nas fazendas do açúcar e depois para trabalhar nas minas, com a descoberta do ouro. O fato é que, de 4 negros trazidos para o Brasil, 1 era mulher. E essa mulher, essa escrava, era molestada sexualmente pelo seu senhor. Desse estupro, nascia várias crianças. Essas crianças bastardas seriam segregadas na sociedade colonial. O elemento indígena. O índio respeitava exacerbadamente o meio ambiente. Era do meio ambiente que ele tirava a sua sobrevivência.
No entanto, diferente da concepção burguesa europeia de acumulação, o índio pegava apenas o necessário para aquele dia. Ele não pegava mais lenha do que necessitava para fazer o alimento daquele dia. Até o campo estético, porque os índios eram bastante vaidosos, mostrava o respeito à natureza. Quando eles se enfeitavam para os seus rituais, as suas festividades, eles escolhiam elementos naturais que traziam a sua beleza na essência, como, por exemplo, o colorido das penas dos pássaros. A organização social dos índios. O trabalho representa toda ação humana, sensível, porque se dá na realidade, com valor de uso, ou seja, que tem um objetivo. Então, todo ser humano trabalha desde o seu surgimento na Terra. O ser humano trabalha transformando a natureza para atender às suas vicissitudes, às suas necessidades. O indígena tirava tudo da natureza para atender às necessidades da tribo. Havia uma divisão do trabalho nas tribos, que era uma divisão feita através do gênero. Então, homens tinham atividades específicas e, da mesma forma, as mulheres. Os homens ficavam com os trabalhos mais pesados. Eles também iam para a guerra, iam lutar contra tribos inimigas, iam caçar, pescar, derrubar árvores, enfim. Essa era a atividade dos índios, dos homens. As índias, as mulheres, ficavam com o cuidado da casa, das crianças e também cuidavam do plantio, cuidavam da agricultura. Haviam dois elementos sine qua non na tribo indígena. O primeiro era o pajé. O pajé é o curandeiro. É aquele que tinha um contato direto, segundo a crença indígena, com os deuses. Ele conhecia o que deveria ser feito para curar alguém da tribo, ele tinha um conhecimento empírico das ervas, portanto, o pajé era muito importante na tribo e era bastante respeitado também. Um outro elemento relevante da tribo era o cacique. Diferente do que muitos pensam, o cacique não era um líder, um déspota, alguém que pudesse explorar, vilipendiar os membros da tribo. Ele, por sua vivência, por suas experiências de vida, era considerado um conselheiro muito importante na tribo. Quando havia alguma cisânia entre os membros da tribo, era chamado cacique para resolver aquela situação. No entanto, os membros podiam aceitar ou não o seu conselho, porque um índio acharia muito engraçado um outro índio dando ordens a ele. Eles não sabiam o sentido da ordem, do poder de um sobre o outro. Isto porque a sociedade, a nação indígena, era uma nação sem Estado-governo. Era uma nação onde não existia classes, uma submetendo a outra, como existe hoje no sistema capitalista. O contato entre indígenas e portugueses. Nós sabemos que esse contato foi muito traumático para os indígenas, principalmente. Os portugueses utilizaram de várias formas para aniquilar o maior número de indígenas e conseguir povoar a terra, colonizá-la da forma mais fácil possível. Uma das formas facínoras utilizadas pelos portugueses era transmitir doenças de propósito. Os portugueses pegavam uma peça de roupa de alguém que contraiu sarampo, varíola ou qualquer outra doença e deixava, por exemplo, uma camisa perto de uma tribo. Alguém, um índio, achava a camisa, levava para a tribo e todos se contaminavam. Tribos inteiras morreram desta forma. Isso porque o indígena não tinha os anticorpos necessários para se defender dessas patologias. Outra forma de envenenar, de transmitir doenças para os indígenas, era jogar, os portugueses faziam isso, jogavam os corpos
de colegas que haviam morrido por causa de alguma doença no rio que ficava próximo à tribo. E ao beber a água, a tribo toda morria dessa doença. Canibalismo. O canibalismo era uma prática de algumas tribos, principalmente os tupinambás. O canibalismo fazia parte de um ritual, não era uma prática constante como os europeus pensavam ser. O canibalismo era uma prática de purificação do indígena. Quando ele lutava com uma tribo inimiga, ele escolhia o guerreiro mais corajoso da tribo que tinha sido vencida para assassiná-lo e dessa forma devorar a sua carne. Isso porque eles acreditavam que, ao comer a carne humana de alguém muito corajoso, eles estariam adquirindo aquelas qualidades, aquelas potencialidades. Só que, quando eles percebiam que aquele guerreiro era covarde ou chorava, pedia clemência na hora de ser assassinado, eles não comiam a carne daquela pessoa. Isto porque, da mesma forma que eles adquiriam as potencialidades, eles acreditavam que adquiriam os defeitos. Religião indígena. A religião indígena é muito interessante porque não há uma diferença entre o plano astral, o plano espiritual invisível e o plano concreto. Há uma linha muito tênue que divide esses dois âmbitos para o indígena. Então, os indígenas acreditavam nos espíritos da natureza, acreditavam na vida pós-morte, tanto é que, quando um membro da tribo morria, ele era colocado num grande vaso de cerâmica junto com seus pertences e era enterrado, porque eles acreditavam que essa pessoa ia utilizar os instrumentos pessoais também na outra vida, na vida pós-morte. Vamos ver um quadro que vai complementar a minha fala. Os jesuítas eram contra a escravização do índio, mas admitiam a escravização do negro. Condenavam a escravidão indígena, porque não dava lucros ao sistema colonial mercantilista. Silenciavam sobre a escravidão do negro, pois rendia lucros aos traficantes e ao governo português. O trecho mostra que os religiosos, os jesuítas, não aceitavam a escravidão do indígena. Isso porque o indígena, ele não aceitava mesmo ser escravizado. Ele lutava contra a escravidão. E eles achavam que o negro seria mais passivo. É lógico que essa afirmação é errônea, posto que os negros africanos sempre resistiram à escravidão. Mas segundo a justificativa preconceituosa, religiosa europeia, o negro não possuía alma e dessa forma podia ser escravizado. O índio, por sua vez, segundo essa concepção segregacionista, possuía alma, mas ainda era uma alma selvagem que poderia ser domesticada através da catequização. O elemento africano. O africano ele chega ao Brasil para trabalhar nas fazendas do açúcar. Eles eram transportados da pior forma possível. Quando eles chegavam ao Brasil, a condição deles era precária, ganhavam trapos, eram acorrentados e tratados como animais. Os mais saudáveis valiam o dobro do que os mais velhos e doentes. Também a condição de transporte do negro já fazia com que ele ficasse debilitado. Os chamados navios negreiros ou tumbeiros eram, na verdade, túmulos. Por quê? Porque vários escravos eram acorrentados no porão, eles passavam por situações terríveis.
Nas fazendas de açúcar, o negro era tratado da pior forma possível. Durante o dia, ele trabalhava compulsoriamente, era açoitado, sofria todos os tipos de violência física, mental, moral, e durante a noite ele ficava acorrentado em barracões úmidos, frios, escuros, chamados de senzala. Eles ficavam acorrentados para que eles não pudessem fugir. Além disso, eram vigiados 24 horas por dia. Recebiam apenas trapos para se vestir, não recebiam a alimentação adequada para que eles pudessem trabalhar da forma compulsória que trabalhavam, não podiam constituir família, porque se o fizessem, podia ter a sua família separada a qualquer momento, já que os membros eram vendidos separadamente, e ainda eram violentados 24 horas por dia. As mulheres podiam sofrer abusos sexuais a qualquer momento dos seus senhores. Os portugueses reconheciam as rivalidades que existiam entre as tribos africanas, e quando eles iam à África para buscar escravos, eles pagavam uma tribo com bebida alcoólica, porque os portugueses perceberam que podiam usar da dependência química para explorar ainda mais aquela população. A tribo, então, forte, ia se rivalizar com uma tribo mais fraca e entregava a tribo inteira para os portugueses em troca da bebida alcoólica. Quando essas tribos inteiras chegavam aqui no Brasil, os portugueses misturavam-nas para que os negros não se reconhecessem como grupo e dessa forma não se unissem contra o seu senhor. Mas algo os identificava, ou seja, a situação de escravos. E essa rebeldia, essa exploração exacerbada vai gerar um sentimento que todo ser humano tem, que é a necessidade de ser livre. Por esse motivo, muitas resistências vão surgir dentro das próprias fazendas e vão gerar os chamados quilombos, que nós conhecemos através dos livros didáticos e da história oficiosa do Brasil. Vamos ver uma citação do antropólogo Darcy Ribeiro sobre o elemento africano no Brasil. Só através de um esforço ingente e continuado, o negro escravo iria reconstruindo suas virtualidades de ser cultural pelo convívio de africanos de diversas procedências com a gente da terra. O negro transita, assim, da condição de boçal, preso ainda à cultura autóctone e só capaz de estabelecer uma comunicação primária com os demais integrantes do novo contorno social, a condição de ladino, jamais integrado à nova sociedade e à nova cultura. Esse negro boçal, que ainda não falava o português, ou só falava um português muito trôpego, era, entretanto, perfeitamente capaz de desempenhar as tarefas mais pesadas e ordinárias, na divisão do trabalho do engenho ou da mina. O trecho que vocês acabaram de ler do antropólogo Darcy Ribeiro mostra que haviam dois elementos principais dentro da matriz africana aqui no Brasil. O primeiro era o boçal, que chegava ao Brasil sem saber a língua portuguesa. Diferente do indígena, que possuía um tronco linguístico semelhante, que era o tupi-guarani, e isso foi logo percebido pelos portugueses, e por essa semelhança os portugueses perceberam que podiam dominá-los facilmente, aprendendo um pouco do tupi-guarani. Os africanos chegavam de várias tribos e tinham vários dialetos, então os portugueses não entendiam esses dialetos. Aí, esses africanos iam trabalhar nas fazendas e recebiam 24 horas por dia
os mandos, os comandos dos capatazes, dos feitores, e dessa forma aprendiam a língua portuguesa. Por representarem a base da população colonial, a maioria da população, nós podemos afirmar que foi o elemento africano que propagou o idioma português aqui no Brasil. Havia o elemento ladino. O ladino era aquele que já estava mais tempo no Brasil e que dominava a língua portuguesa. O ladino era até mais caro quando o senhor ia vendê-lo, porque era mais fácil se comunicar com ele e até mesmo de dar comandos a ele. Então, esses dois elementos, eles representam a propagação e a importância do idioma português aqui na nossa Ilha Brasil, no início das conquistas. Vamos ver agora um trecho do poema do poeta dos escravos, que é Castro Alves, intitulado Vozes da África. Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? A Europa é sempre Europa, a gloriosa, a mulher deslumbrante e caprichosa, rainha e cortesã. Artista, corta o mármore de Carrara, poetisa, tange os hinos de Ferrara, no glorioso afã. Sempre a láurea lhe cabe no litígio, ora uma coroa, ora um barrete frígio. Enflora-lhe a cerviz. Universo após ela, douto amante, segue cativo o passo delirante da grande meretriz. O negro, assim como o indígena, sempre resistiu à escravidão. Foram várias formas de resistência. Muitas escravas, quando se viam grávidas, preferiam abortar os seus filhos do que ver os seus filhos depois, crianças e adultos, sendo explorados da mesma forma como ela era. Muitos africanos se uniam, trabalhadores negros escravos se uniam e assassinavam os seus senhores. Havia outra forma de resistência que era bastante interessante, que quando os escravos estavam trabalhando, eles ficavam cantando. E o senhor achava que eles trabalhavam felizes, mas eram cantos rituais de suas crenças religiosas, e nesses cantos eles pediam para os orixás, para os seus santos, amaldiçoarem os seus senhores, ou até mesmo matarem os seus senhores. Então, essas eram algumas formas de resistências praticadas pelos trabalhadores negros escravos. Muitos suicídios eram cometidos pelos escravos. Eles preferiam tirar a própria vida do que viverem explorados pelos seus senhores. Uma forma de resistência mais afamada que nós conhecemos são os quilombos. Então, o quilombo mais conhecido é o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi. Os escravos conseguiam fugir da sua fazenda e iam para as florestas, lugares ermos, abandonados. E ali eles constituíam uma comunidade libertária. Ali eles tinham liberdade para cultivar a sua cultura, fazer os seus rituais, cultivar a sua religião, enfim, ali eles eram verdadeiramente livres. O Quilombo dos Palmares ficava na região que hoje corresponde a Alagoas e era conhecido como Serra da Barriga. Ali ele perdurou por muitas décadas. Foi destruído apenas em 1695 pelo bandeirante Domingos Jorge Velho e o seu grupo. No entanto, ele representou a resistência concreta de um grupo de dominados, porque todos aqueles que são dominados odeiam os seus dominadores e vão fazer de tudo para se livrar da opressão a qual são submetidos. Nós vamos ver um trecho do historiador Boris Fausto que complementa a minha fala em relação ao elemento negro e à resistência negra no Brasil. Palmares, uma rede de povoados situada em uma região que hoje corresponde em parte ao estado de Alagoas, com vários milhares de habitantes.
Formado no início do século XVII, resistiu aos ataques de portugueses e holandeses por quase 100 anos, vindo a sucumbir em 1695 às tropas sob o comando de Domingos Jorge Velho. Nós temos que estudar a nossa história criticamente, de uma forma imanente, buscar aquilo que está escondido, aquilo que não foi falado pela historiografia dominante, aquilo que quiseram esconder. Nós não podemos falar que o povo brasileiro é um povo passivo, que isso vem desde a origem da conquista europeia, que o indígena aceitou ser escravizado, que o negro aceitou também, da mesma forma, ser escravizado. Tudo isso são grandes equívocos históricos. Nós acabamos de ver que a resistência africana era uma resistência real contra a exploração vivida. Nós temos que nos apegar na história dos movimentos sociais, porque são os agentes comuns que fazem a história, são os agentes comuns que constroem a história. Vamos prestar atenção no quadro a seguir que ratifica a minha fala. Apesar do duro cotidiano, os negros mantiveram sua cultura, um sinal de resistência às condições impostas pela escravidão. Nós sabemos que ainda há muito que ser feito para sanar todo esse período de exploração, de segregação do elemento negro no Brasil. Os negros atuais se unem para reivindicar condições melhores de vida. Nós sabemos que ainda hoje o preconceito é algo real na nossa sociedade, embora seja camuflado, mas ele existe e é bastante cruel. Um grande nome da historiografia brasileira foi Gilberto Freire. Ele criou uma tese de que, pela nossa natureza envolvendo a miscigenação, o brasileiro não é um elemento preconceituoso. Por quê? Ele aceita como natural a mistura, ele não pode ser preconceituoso porque ele representa esse amálgama, essa mistura étnica. No entanto, sabemos que o mito da democracia racial é algo que nós não podemos aceitar. Por quê? É algo que não é real. Nós sabemos que o preconceito existe e que sempre existiu e foi cada vez mais forte envolvendo o elemento africano. Outro nome afamado na historiografia brasileira foi Sérgio Buarque de Holanda, que cria a tese do homem cordial. O brasileiro seria o homem cordial, ou seja, aquele homem passivo que aceita todas as nações do mundo, abre os braços e aceita o estrangeiro da melhor forma possível, o homem que não tem preconceitos. Nós sabemos que esse também é um outro mito. O brasileiro é tão preconceituoso como o norte-americano. A diferença é que, lá nos Estados Unidos, o preconceito racial é escancarado, é aberto. Então você tem o metrô do branco e o metrô do negro, a escola do branco e a escola do negro. Aqui nós não temos essa segregação aberta, mas nós percebemos esse preconceito nas atividades, nas ações cotidianas. Campanha abolicionista e abolição da escravatura. A partir do século XIX, a escravidão passa a ser questionada pela Inglaterra. Isto porque, no término do século XVIII e início do século XIX, a Inglaterra se mostra como a grande nação industrial no mundo. Uma curiosidade, foi o nosso ouro que propiciou a Revolução Industrial na Inglaterra. Isto porque Portugal, ao levar o nosso ouro para a sua nação, devia para a Inglaterra. E, na verdade, o nosso ouro não ficou em Portugal, foi todo para a Inglaterra. E a Inglaterra, então, pôde investir em bens de produção e sair como a primeira nação do mundo industrial. Por esse motivo, a escravidão para a Inglaterra não era importante, não era mais interessante, porque escravo não ganhava salário. E por não ganhar salário, escravo também não consumia.
era necessário acabar com esse sistema de escravidão que estava sendo paradoxal, que era paradoxal concernente ao novo sistema que se implanta depois da Revolução Industrial na Inglaterra, que é o capitalismo. Várias nações do mundo já tinham acabado com a escravidão, exceto o Brasil e Cuba. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão, só por curiosidade. E a Inglaterra começa a colocar o Brasil contra a parede. Ela reivindica o fim da escravidão no Brasil. Por esse motivo, cria, em 1845, a Lei Bill Aberdeen, que proibia o tráfico negreiro de qualquer nação. Então, a Inglaterra mandava nos mares do mundo todo, com a sua marinha superpotente, e essa lei permitia que ela, ao avistar um navio negreiro, pudesse aprisioná-lo. Então, isso já dificultou o tráfico negreiro. No Brasil, foi criada a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibia o tráfico negreiro definitivamente. Em 28 de setembro de 1871, foi criada a Lei do Ventre Livre, ou seja, todas as crianças que nascessem a partir dessa data seriam livres. As crianças dos escravos, obviamente. A Lei dos Sexagenários foi criada em 1885. Os escravos que tivessem mais de 60 ou mais de 60 anos poderiam obter a sua liberdade. Essa Lei dos Sexagenários foi uma lei muito paradoxal, muito contraditória, porque ela não correspondia à realidade. A vida útil de um escravo chegava a apenas 30 anos, porque ele era submetido a situações cada vez mais terríveis e ele não aguentava viver mais do que 30 anos. E, por fim, a chamada e tão afamada Lei Áurea, que foi a lei assinada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. Na verdade, a Princesa Isabel não se compadeceu com a dor do escravo, mas era necessário assinar a lei que acabava com a escravidão, primeiro porque o sistema de escravidão era um sistema contraditório concernente ao novo sistema que se implantou no mundo por intermédio da Inglaterra, que é o sistema capitalista. E segundo porque os escravos já tinham se unido com os abolicionistas, e eles podiam, através de rebeliões, conseguir muito mais coisas. Então foi necessário conceder a liberdade antes que o povo fizesse a revolução por baixo, para utilizar aí um termo muito usado pelo filósofo alemão Karl Marx. O brasileiro, como vimos nesta aula, é a mistura de todas essas matrizes étnicas que nós discutimos, que é africana, indígena e europeia. Por causa disso, ele é tão especial. Ele representa a aculturação em pessoa. Para que vocês possam aprimorar os seus estudos, eu indico o livro História do Brasil, do historiador Boris Fausto, da editora EDUSP. Bons estudos!